E segundo essa palavra aí do Chico, nós veremos, como já temos visto, a chegada de diversos imigrantes de diversas nações, de argentinos, de venezuelanos, de bolivianos, de paraguaios, mais recentemente também, ucranianos, que já começamos a receber, de sírios, de iraquianos, de pessoas do Afeganistão. No passado, nós recebemos alemães, poloneses, italianos, franceses, japonês, espanhóis, britânicos da guerra, japoneses, coreanos, chineses, que vieram para o Brasil no século XX. Né? Por que essa turma toda está chegando aqui nesse grande caldeirão cultural em que a fraternidade legítima é uma realidade? Porque nós recebemos o povo de braços abertos. Né? Porque o povo tem saudade de Jesus, né? Como o John fala. Exatamente isso. E eu tive esse testemunho, gente, não é de espírita nenhum que conhece Chico, nem nada disso. Um senhor libanês que residia em Belo Horizonte, ele já desencarnou, eu me encontrei com ele numa solenidade, e ele sentou-se ao meu lado, e ele disse que ele veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. E os irmãos dele, cada um escolheu uma pátria. Um foi para a Rússia, outro foi para a França, outro foi para a Argentina, outro foi para os Estados Unidos, e ele veio para o Brasil. Os 5 irmãos, né, dessa família. Família Baixa, em Belo Horizonte. E ele falou comigo, olha, eu sou o único que meus filhos e meus netos são brasileiros, são encarados naturalmente como brasileiros. Porque em todas as nações que meus irmãos foram, os filhos e os netos deles nasceram lá, mas não são considerados como se fossem russos, franceses, americanos ou argentinos. Lá eles são considerados libaneses russos, libaneses franceses, libaneses americanos, libaneses argentinos. No Brasil é o único que não discrimina. Meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros. Veja bem que interessante. Legal, esse testemunho. Né? E assim vamos levando. Há muito ainda por fazer? E o Chico está nos preparando. Até hoje, nós tivemos somente a doutrina falada, escrita, televisada, lida, estudada nos livros, não é? Praticada nas nossas casas espíritas, mas vai chegar um momento entre hoje e 2057 que nós vamos ser chamados a exemplificar o que nós aprendemos e o que nós ensinamos. Testemunhar também, né? Testemunhar o Evangelho de Jesus. Quem saberá dizer que momento é esse? Ninguém. Geraldinho. Mas eu suponho que grandes acontecimentos, do ponto de vista telúrico, acontecerão para isso. Geraldinho. Né? Eu não sei se vocês viram também um artigo sobre essa questão da hipocrisia, que foi publicado recentemente. Eles analisaram as transmissões das TVs europeias, não é? A cobertura das TVs em relação à guerra. E ali mostrava justamente o problema do racismo, o problema que eles estavam espantados, por exemplo, que a guerra estava acontecendo na Europa, né? E que as vítimas eram pessoas brancas, eram pessoas arianas, sofrendo essa destruição. Alguns deles, alguns repórteres da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Dinamarca, não é? Até mesmo alguns repórteres americanos, canadenses, espantados que quem estava sofrendo eram nossos irmãos brancos. Olha só, que é uma grande hipocrisia realmente, por quê?
Porque alguns deles chegam a dizer porque geralmente ocorre guerra na América Latina, na África e na Ásia, como se os latino-americanos, os africanos e os asiáticos fossem pessoas de quinta classe, né? E, no fundo, realmente é uma grande hipocrisia. E é uma questão também que todos nós devemos meditar a respeito da nossa humanidade. Porque, assim como lembrou o Rui, há países africanos que estão vivenciando a guerra, como, por exemplo, a Etiópia, a Eritreia, né? Há países na África que estão sofrendo bastante a questão da fome, há países na Ásia que estão vivenciando a guerra, como Mianmar. E, no entanto, deixaram de ser notícia, deixaram de ser preocupação global. Mas tudo isso tem o condão de nos ensinar quem realmente nós somos, aonde nós precisamos melhorar, qual o ponto da nossa humanidade que está sendo colocado em xeque, uma vez que nós todos precisamos lidar com essa situação limite. E lidando com ela, nós não temos outra alternativa a não ser buscar Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que nos ensinou que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Pai nosso que estás nos céus, e que precisamos aprender a nos amar uns aos outros como Ele nos ensinou a amar. E a respeito dos rumores de guerras, como o próprio Jesus falou, e João Evangelista e os discípulos registraram nos seus evangelhos, lá no sermão profético, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras e de mortes, mas não vos inquietais, porque ainda não é o fim. Então, nós temos que aprender, principalmente nós espíritas, que estudamos e sabemos tanto a respeito das influências do mundo espiritual, a respeito das obsessões, a respeito da força do pensamento e a respeito do quanto o medo é destrutivo. Nós precisamos acerenar a nossa alma, acerenar o nosso espírito na confiança e na certeza de que estamos sob a orientação direta de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Que temos que ter confiança na sabedoria infinita de Deus, que tudo coloca no seu devido lugar, na hora certa, dentro das suas soberanas leis de justiça, de amor e de caridade. E nós, como filhos dele, irmãos todos uns dos outros, devemos apenas confiar e trabalhar na construção do mundo melhor, dando-nos as mãos uns aos outros, para que esta construção seja efetiva em nossos agrupamentos religiosos, em nossas casas espíritas, em nossas atividades de fé, em nossa caridade, em nossa fraternidade legítima. Porque somente este é o caminho. O trabalho no bem é o caminho. E temos que combater o medo, a inquietação, o desespero, com a paz, com serenidade de alma e a certeza e a fé na vida superior. Esta é a nossa mensagem